Vamos agora ler então o livro de Josué, capítulo 6, versículo 16, onde o Senhor diz assim: E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Somente até aqui, irmãos, depois vamos ler mais alguns versículos. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus majestoso, Deus altíssimo e Deus tremendo, Pai. Chegou a hora de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, Pai, de sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de sermos preenchidos pela Tua palavra, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor. Ecoa nos corações, nas mentes, Senhor. Fala ao Teu povo que me ouve agora, Senhor, Pai. Oh Deus, me usa na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. Me usa agora pela Tua misericórdia, altíssimo e tremendo, Pai. Oh Deus, tocando na minha mente, abrindo os meus ouvidos, Senhor, movendo os meus lábios, Senhor. Tu podes fazer esta obra, Senhor. Tu sabes da minha incapacidade. Labalabacheias, Ouricamba labassúbia, ricalamanaya, sorebicanda, lebicanda, labalabacheias. Deus vive, Senhor dos exércitos, Pai. Eu te peço, glorifica o teu nome agora, Senhor. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um trechinho da palavra onde Josué estava ali, para adentrar a cidade de Jericó, conquistar a cidade de Jericó. Primeira cidade seria conquistada pelo povo de Israel depois que passaram 40 anos vagando no deserto, E você conhece a história, irmãos? Você sabe que para que o povo chegasse até Jericó, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Todo o povo de Israel estava de um lado do Jordão, Jericó estava do outro lado do Rio Jordão, e o Senhor Deus fez com que o rio parasse, Deus deu ordens para que o rio parasse ali no seu caminho, e ali o povo de Israel também pôde atravessar a seco, de um lado, de uma margem à outra, para que pudessem ali, depois, rodearem a cidade por 7 dias, depois, no 7º dia, rodearem a cidade por 7 vezes, e depois aconteceu isso que nós lemos aqui nesse texto bíblico. Jericó era uma cidade fortificada, e a Bíblia diz que ela estava rigorosamente fechada. Eles tinham medo do povo de Israel. Eles já tinham ouvido falar das maravilhas que Deus havia feito no deserto, Já tinham ouvido falar da abertura do Mar Vermelho, E depois que estavam ainda rigorosamente fechadas, Deus ainda manda parar o rio no seu trajeto, no seu curso natural, para que o povo pudesse atravessar a seco o Rio Jordão, para chegar até a outra margem do rio. E depois do 7º dia, depois que deram 7 voltas, Josué ordenou que gritassem, para que as muralhas caíssem pelo poder de Deus.
pelo poder do Senhor. E é interessante, irmãos, porque Josué falou assim: Deus está entregando a cidade a vocês. Josué deixou claro que Deus estava ali dando, posse, dando autoridade ao povo de Israel sobre aquela cidade. Só que, Josué disse uma palavra tremenda e terrível, em relação àquele momento, quando ele disse, que Deus estava entregando aquela cidade ao povo de Israel, mas para destruí-la, mas para aniquilá-la, para ali, eliminar completamente aquela cidade, da história ali, durante, anos e anos e anos. E Josué até amaldiçoou que quem tentasse construir ali aquela cidade certamente não teria êxito, Só que, irmãos amados, quando Josué falou essas palavras, que a cidade deveria ser destruída, que a cidade ela deveria ser ali completamente aniquilada, ele disse uma palavra tremenda quando ele falou assim: olha, vocês tomem cuidado de vocês não pegarem nada desta cidade, porque elas estão condenadas. A cidade está condenada, tudo que está nela está condenado. Então vocês entrem, destruam tudo, e não peguem nada para vocês, porque certamente se vocês pegarem, vocês trarão maldição para o arraial de Israel. Irmãos, sabe, a palavra de Deus ela é tão tremenda e ela nos ensina tantas coisas nas suas histórias, ou ali no desenrolar de situações que o povo de Israel pôde passar, como exemplo para as nossas próprias vidas, Deus, quantas vezes alertou as pessoas e alertou a nós que nós devemos nos afastar, que nós devemos nos separar das coisas que são condenadas pelo Senhor, das coisas, que não devem fazer parte da nossa vida a partir de um momento em que nós mesmos as condenamos. Conforme disse Josué aqui, que vocês não tomem das coisas condenadas depois que vocês as condenaram, porque elas trarão maldição para vocês, e maldição para o arraial de Deus. E é importante você atentar a essas palavras, porque quantas vezes as pessoas geram maldições ou situações ruins para si e para a sua própria família, gerando ali algo terrivelmente difícil para as pessoas que tanto ela ama. E por conta de atitudes loucas, atitudes malignas, ou atitudes que são baseadas em decisões equivocadas, geram consequências não só para a própria vida, não só para a vida da pessoa, mas para as pessoas que estão ao seu redor, sob o seu domínio, ou no lugar aonde ela está, por alguma autoridade que lhe é dada. Você precisa prestar atenção nisso, porque quantas vezes Deus falou a mesma coisa, Quantas vezes Deus falou no Novo Testamento também, o Senhor falou assim: não se submetam a julgo desigual, que coisa parecida, ou que coisa igual, ou como nós poderemos comparar as trevas com a luz, como nós poderemos comparar aquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus, e vocês fujam das coisas imundas, e vocês fujam daquilo que Deus não deseja que faça parte da sua vida. Fugir, Palavra forte. Fugir, como José fugiu do pecado, Como José, quando a mulher de Potifar ali ficou praticamente nua na frente dele, ele saiu correndo, da presença dela, fugindo do pecado. E eu sempre falo, o pecado não se enfrenta, o pecado você evita, o pecado você passa longe, do pecado você passa longe, porque se você tentar enfrentar o pecado, talvez você não resista ali às tentações daquele momento.
Então nós temos que aprender a agir segundo a palavra de Deus. Nós temos que aprender a agir segundo aquilo que Deus falou. Deus disse uma palavra tremenda. A Rosana falou aqui a respeito do rei Ezequias. E Ezequias certa vez recebeu uma sentença de morte, né, do profeta Isaías. E Ezequias chorou e chorou e chorou a respeito disso. Depois Deus mudou o contexto, mas ele né, quando Isaías deu a sentença ao rei, ele falou assim: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque certamente você morrerá. Quantas coisas talvez as pessoas aqui precisem pôr em ordem na sua casa. Quantas coisas erradas talvez existam ainda nas casas e as pessoas precisam corrigir, porque se não fizerem isso, coisas ruins acontecem. Se não fizerem isso, quantas coisas podem ser geradas daquilo que acontece ali, né? Em que a pessoa deveria o que? Corrigir, e que a pessoa deveria ali, né, tratar, né, para que haja a bênção de Deus, para que haja as coisas são de Deus. E o conselho de Deus que deu a Ezequiel foi, né, algo assim incrível, porque ele falou: põe em ordem, porque provavelmente existiam coisas erradas, equivocadas num homem que era fiel a Deus, temente a Deus, num homem em que, sabe, deu grandes exemplos, né, de atitudes que nós devemos tomar nas nossas vidas também, sabe? Então que você esteja atento à mensagem da palavra, que você esteja atento àquilo que Deus nos ensinou, àquilo que Deus deixou, para que nós pudéssemos neste mundo ter uma vida alicerçada pelo poder dele, e não gerando coisas ruins para as nossas próprias vidas, já num mundo tenebroso que gera coisas ruins por si só. E que nós temos que superar, né? E se o próprio homem gerar as coisas ruins para si, ou para a sua família, ou para a sua empresa, ou para qualquer que seja o contexto que ele está ali, no seu ambiente, onde ele tem autoridade, né? Ficará incrivelmente mais difícil superar, porque haverá o quê? Haverá justificativa para o problema, justificativa para a dificuldade, haverá justificativa para a luta, haverá justificativa, né, no mundo espiritual, né, para as situações ruins que aconteçam. Nunca se esqueça, irmãos, que nós vivemos no mundo espiritual. Ainda que você olhe para as coisas que estão ao seu redor, né, e você lute, tenha que viver num mundo, né, natural, num mundo onde as coisas acontecem segundo leis da física, segundo leis do homem, segundo tudo quanto é lei aí, as coisas naturais, elas acontecem baseadas em leis, né? Nós temos que viver neste mundo, e quantas vezes, por conta de tudo isso, da naturalidade de determinadas coisas, né, o mundo espiritual ele se torna assim pouco entendido, ou o mundo espiritual ele se torna assim pouco discernido pelas pessoas, e as pessoas começam a lutar no mundo natural, deixando de lado o mundo espiritual que rege o mundo material, né? Então você nunca perca a sua espiritualidade, de compreender as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, de compreender situações que acontecem na sua vida e decisões que você tem que tomar baseado naquilo que Deus falou. Você tem que tomar decisões baseado naquilo que Deus falou, né? Aconteceu isso na Bíblia, aconteceu desta forma, aconteceu da outra forma, né? Então nós temos que olhar para tudo isso, irmãos, compreender e entender, né? E procurar o quê? Não errarmos como determinadas pessoas erraram na Bíblia, né? Para que não soframos as mesmas consequências, porque
Deus não muda. Deus não muda. Eu sempre falo, se nós tivermos as mesmas atitudes, né, das pessoas que estão relatadas na Bíblia, a resposta de Deus será a mesma para as nossas vidas. Para as coisas ruins, para as coisas boas, qualquer que seja ela. Deus não muda. O coração dele não muda, ele não faz acepção de pessoas. Né? Então, devemos ficar atentos a isso, sabe? Regular a nossa vida. É interessante porque eu não comentei nada com a Rosana hoje sobre a ministração da palavra. Ela falou de eliminar coisas erradas quando nós nos convertemos, olhar para a nossa casa e ver tudo aquilo, né, que estava errado, apesar da nossa pouca sabedoria, entendimento, né, ela buscou fazer. Ela buscou fazer. Para que, sabe, as coisas elas se acertassem e que coisas ruins não pudessem chegar ali, né, ao contexto da nossa família, da nossa casa, né? Então fique atento, sabe? Fique atento naquilo que você está vivendo, fique atento naquilo que você está passando, fique atento às coisas imundas que se apresentam na tua presença, porque sempre vão se apresentar coisas imundas na nossa presença, para nós decidirmos se queremos ou não, se vamos, né, ter comunhão com elas ou não, se vamos seguir a elas ou não. Né? Põe a tua casa em ordem. Se existem coisas que você não está fazendo e deveria fazer, ponha em ordem a tua casa. Né? Se tem coisas que você está fazendo errado, né, e que você sabe disso, ponha em ordem a tua casa, para que você seja completamente abençoado por Deus, abençoada por Deus, e Deus vai se alegrar, e Deus vai te ajudar, e Deus vai te usar, e Deus vai te encher com o seu Espírito Santo, e Deus vai te dar sabedoria, porque muitas pessoas anulam as coisas que são de Deus por conta das suas próprias atitudes. Né? Que Deus, o que acontece? Deus, Ele age segundo as nossas atitudes, né? Segundo a nossa fé, segundo a nossa fidelidade. Né? Você vai ver depois que o que aconteceu aqui, irmãos, foi terrível, né? Mas eu gostaria antes de chamar a atenção para algo que Josué falou também. Ele falou, né, no versículo 17, porém a cidade será condenada, ele e tudo o que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque esconderam os mensageiros que enviamos. Eu não sei se você sabe, as muralhas de Jericó, elas tinham cerca de 3 metros de espessura, né? Ou de largura, como preferem, né? E em cima das muralhas tinham casas. Então era uma cidade terrivelmente fortificada. Não era um murinho sem alicerce que Deus derrubou, né? Não era um murinho assim, né, que faltou coluna. Ah, faltou coluna ali, então caiu pelo grito. Não, eram muros extremamente espessos, de 3 metros. E a Bíblia diz que a casa de Raabe, a prostituta, ficava em cima da muralha. E a janela dela ficava para fora da muralha. E a Bíblia diz que Josué mandou 2 espias para ver ali como era a cidade. E ali os homens daquela cidade de Jericó perceberam que eram espias, eles fugiram e se esconderam na casa de Raabe, a prostituta. E ela deu guarida a eles, os escondeu. E quando foram procurar esses homens na casa dela, ela disse que eles tinham ido embora já. Só que ela falou assim, eu sei que Deus vai destruir a cidade. Eu sei que o Deus de vocês vai destruir a cidade. Eu quero que vocês que vocês se lembrem da minha atitude. E aqueles homens prometeram a ela, nós vamos te livrar da destruição. E falaram para ela, fiquem tudo que você quer, que seja livre, que não seja destruído, que fique dentro da tua casa, seus parentes, tudo. Porque só assim nós podemos nos comprometer a te livrar. E aí Josué deu a ordem e falou assim, olha, só não destruam, né, ali, né, Raabe e nem as pessoas que estiverem com ela.
E é interessante, irmãos, porque Raabe, conforme diz a Bíblia aqui, era uma prostituta. Depois, Josué destruiu a cidade e ela foi habitar junto com o povo de Israel. Você sabe quem é Raabe? Tataravó de Davi. Tataravó de Davi. Mãe de Boaz. Bisavô de Davi. Ou seja, da descendência de uma prostituta estrangeira, nasceu o nosso Salvador. Como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus livra, como Deus converte, como o coração age, como o coração de Deus age, como Deus surpreende, perdão, gerando Davi de uma prostituta, consequentemente o nosso Salvador. Então, sabe, irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, que olha a atitude das pessoas e recompensa a atitude das pessoas. Ele recompensa a atitude das pessoas, irmãos. E Ele anula o passado. E Ele apaga o passado. Sabe? E Ele esquece o passado. Conforme diz a palavra do Senhor, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Tudo que se passou já era. Tudo se faz novo em nosso Senhor. E graças a Deus por isso, porque se não fosse assim, como seria a nossa vida, irmãos? Trazendo um jugo, um peso, trazendo, sabe, uma sentença de destruição nas nossas costas. É como seria a nossa vida se não fosse o Deus misericordioso que nos segue e nos dá exemplos bíblicos e que surpreende as nossas vidas e que às vezes, na nossa visão mundana, carnal, pecaminosa, quantas vezes as pessoas condenam as outras baseadas numa história que já não existe no coração de Deus, baseadas em coisas que eram ruins e que hoje são diferentes por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. Você ouviu, sabe? Você ouviu Deus falando aqui a respeito da vontade dele. E olha o que aconteceu, irmãos. Josué capítulo 7, versículo 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Josué tinha acabado de falar, a cidade foi destruída, ele alertou e falou. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha só, irmãos. Depois do alerta, depois tudo aquilo que Josué falou, ainda assim um homem foi lá e tomou para si. Sabe o que ele tomou para si? Ele tomou para si uma capa, tomou para si prata e tomou para si ouro. E o conjunto, a Bíblia diz aqui quanto que é, acho que 2,5 kg de ouro, meio quilo de 2,5 kg de prata, ou pouco menos de 1 quilo de ouro, que dava mais ou menos o salário de um ano de uma pessoa. E essa pessoa tomou isso que era condenado. E não poderia fazer parte ali, do povo de Israel, porque foram condenadas por Deus. E ali, esse homem trouxe essas coisas para escondido, para dentro do arraial do povo de Israel. E depois Josué foi conquistar uma outra cidade, uma cidade pequenininha, uma cidade não fortificada, e ali foram completamente destruídos. O exército enviado por Josué
né, não conseguiu êxito, morreram alguns homens, tiveram que fugir correndo da cidade. Uma cidade fortificada, completamente destruída. Uma cidade nanica, derrotando o povo de Israel. Derrotando o povo de Israel. E é interessante, irmãos, como essas passagens bíblicas ensinam a gente, né? É interessante porque Josué viu aquilo acontecendo e ele se surpreendeu. E a Bíblia diz que Josué rasgou as vestes dele em sinal de humilhação, pegou os anciãos, entraram, colocaram a cara no chão, no pó e foram buscar a Deus. Foram buscar a Deus. O coração, versículo 5, os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel puseram pó sobre a cabeça. Foram derrotados, o povo desanimou completamente por causa da derrota que eles, supostamente, né, uma pessoa, óbvio, mas que eles mesmos geraram sobre si, né? E qual foi a atitude de Josué, irmãos? Josué se revoltou? Josué se desanimou também? Josué voltou para o Jordão? Josué se humilhou na presença de Deus e foi buscar a resposta do Senhor. Quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, irmãos, você tem que olhar para a Bíblia e ver qual é a atitude que você deve tomar. Josué, né, com certeza tinha grandes motivos também para que a sua fé fosse questionada ali, né, para que ele questionasse ali, né, se ele deveria ir ou não, porque como é que pode? Deus mandou e aconteceu tudo aquilo, fomos derrotados. Nós devemos compreender e entender que a solução para toda a nossa vida é Deus. Você deve compreender, irmãos. Compreenda, irmãos amados, que no momento de grande luta, quem te ajuda é Deus. No momento de grande dificuldade, você não se afasta de Deus, você se aproxima de Deus. No momento de grande dificuldade, você se humilha na presença de Deus, né? Conforme Josué fez, rasgou as vestes, colocou o rosto no chão, no pó, jogou terra na sua cabeça em sinal de humilhação, buscando Deus, irmãos, buscando o Senhor. Esta deve ser a história da nossa vida, sabe? Essa deve ser, sabe, o jeito com que nós lidamos com as circunstâncias da nossa vida nesse mundo. Nos purificamos, eliminamos as coisas ruins da nossa vida e no momento de grande intensidade de luta nós nos apresentamos diante de Deus como Davi fazia, como Josué fez, como os homens de Deus, né, saíam dos seus problemas, se livravam dos seus problemas. E quem sabe, Deus, se você agir dessa forma, quem sabe Deus te mostre alguma loucura que você fez, para que aquilo esteja acontecendo conforme Deus mostrou para Josué, conforme depois que Josué orou, o Senhor se apresentou a Josué e falou: por que você está com o rosto prostrado? Há pecado no meio do povo. Fizeram aquilo que não poderiam fazer. Quem sabe Deus te revele a causa de uma grande luta, ou
Deus te mostra o caminho para que você possa sair da sua grande luta. Né? Lembra daquilo que eu falei aqui do pastor que ouviu o testemunho? Que não curou a pessoa lá e depois ele se revoltou e não vou mais orar. Ensinando o contrário. Ensinando o contrário. Sabe? Mostrando a fragilidade de um homem em relação a uma situação que estava completamente no controle de Deus. Somente Deus poderia fazer. E se ele não fez, algum motivo existiu. E nós, sabe, investimos nisso. Nós nos aproximamos de Deus do jeitinho que dá certo, irmãos. Nós fazemos do jeitinho que dá certo. Deus, ele não disse para Josué que ele não tinha que lutar. Ele falou para Josué, vai e lute. Né? Ele disse para Josué, olha, se esforce. Não se aparte da minha palavra. Nela você medita de dia e de noite. Mas ele falou, se esforça. Esteja motivado. Mas ele não falou, não vou dar lutas para você. Ele não falou, não vou evitar que você guerreie. Não vou evitar que você conquiste. E assim é a nossa vida. Deus quer que você se esforce. Deus quer que você esteja motivado. Deus quer que você lute para conquistar aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Deus quer que você lute. Ele não vai eliminar a sua luta. Ele vai te dar a vitória na sua luta. É diferente. Bem diferente. Sabe? Então, sabe? Para que nós murmuramos? Para que nós reclamamos? Se nós temos que entrar na presença de Deus de forma humilde. Ah, Senhor, por que não aconteceu tudo isso? Não, primeiro nós nos posicionamos em relação à nossa fragilidade. E depois nós questionamos Deus. Senhor, eu preciso que tu me mostres. Eu preciso que tu me mostres. E olha, eu vou ler de novo aqui um pedacinho. Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Não foi um momento assim passageiro. Foi um momento de busca, irmãos. Foi um momento de busca. Sabe? E quem somos nós para não nos apresentarmos diante de Deus para buscar ali aquilo que nós necessitamos, né, irmãos? Outra coisa Deus quer fazer por nós e nós estamos ali patinando, né? Vem a luta e a pessoa fica que nem uma barata tonta. Eu pensei que ia acontecer isso, por que Deus não me abençoou? E aí começa a tomar decisões. E aí às vezes tenta corrigir um problema com outro pecado. Ah, vou corrigir aqui. E aí pratica outra atitude terrível. E aí o troço vira, né? O negócio vira um bolo, uma bola gigante, né? Gerada por um problema atrás de outro problema, um problema atrás de outro problema, atitude errada em cima de atitude errada, tentando corrigir, quando muitas vezes as pessoas elas têm que simplesmente se posicionar, eliminar as coisas condenadas
começar a agir segundo aquilo que Deus diz, para que as coisas possam ser consertadas com a ajuda de Deus, no tempo necessário. No tempo necessário. Eu já vi milagres, irmãos, instantâneos. Mas eu já vi Deus consertando histórias num tempo necessário. Ao ponto de você olhar para a pessoa hoje e você se lembrar de como era a vida da pessoa e você falar assim, puxa vida, como Deus agiu com poder. Tem coisas na nossa vida que só vão mudar na medida de um tempo, onde a nossa mente vai ser tratada, os nossos sentimentos vão ser controlados, as nossas palavras vão ser mudadas. Então existem circunstâncias na nossa vida, irmãos, que é um tratamento de Deus para que nós saibamos agir ou termos maturidade espiritual para agir de forma diferente a partir de um momento na nossa vida. Eu tenho certeza que erros que você cometeu no passado, hoje você não comete mais. Eu não estou falando erros em relação a decisões, atitudes, estou falando erros espirituais. Eu agi dessa forma que talvez você tenha falado assim, eu agia loucamente. Quantas vezes isso já aconteceu, já mudou, e quantas coisas talvez ainda tenha que mudar para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você seja um grande instrumento de Deus, que você seja uma pessoa que vive em paz, em tranquilidade, superando as suas lutas segundo as orientações de Deus. Tudo isso é possível, irmãos. Tudo isso é possível. Você só tem que estar atento àquilo que você deve fazer. Você só deve estar atento às atitudes que você deve tomar para que as coisas se manifestem na sua vida. Se revoltar contra Deus nunca é uma solução. Se entristecer contra Deus nunca é uma solução. Nós buscamos a solução no Deus que tem solução. Buscamos e acreditamos e cremos para que as coisas se manifestem do jeito que Deus deseja. E olha o que Deus falou a Josué quando ele orou. Israel pecou, quebraram a minha aliança. É o versículo 11, viu, irmãos? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Eu vou repetir para que você guarde bem no seu coração. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Aí você fala assim, né? Não, Senhor, fica comigo.
Não, Senhor, fica comigo, não me deixa não, Senhor. Fica comigo. Cuida de mim, Senhor, me protege, me guarda, me ensina. É necessário que você elimine da sua vida as coisas condenadas. A palavra de Deus é clara, irmãos. Não é só a destruição. Porque Deus falou, estão condenados à destruição. Mas ele falou assim, eu não vou continuar com vocês. Imagina, irmãos, Deus falando isso conosco. Eu não vou continuar com vocês. Eu não vou andar com vocês. Eu não vou estar com vocês. Por um motivo. Por circunstâncias. Por decisões. Por práticas ilegais. Por práticas abomináveis. Né? Por práticas que ainda assim entristecem o coração de Deus, por práticas que afastam o homem de Deus. Tudo aquilo que afasta o homem de Deus é coisa terrível, e o homem às vezes não percebe isso porque na verdade está vivendo uma vida superficial em relação a Deus, né? É interessante. Esse dia eu estava pensando assim, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido falar assim, né? Você pergunta, qual é a sua religião? A pessoa fala assim, tem duas formas de você ouvir o que eu vou falar. Uma das formas é assim, qual a sua religião? E a pessoa fala assim, eu sou católico não praticante. É um absurdo, né, irmãos? É um absurdo. Ou então você ouve assim, eu sou evangélico, desviado. Sou evangélico, desviado. Sou evangélico, a pessoa às vezes não fala desviado, que é muito forte. Sou evangélico, mas não estou indo na igreja, não. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque parece tão natural, né, irmãos? A pessoa falar assim, eu sou católico não desviado, eu sou católico não praticante. Parece tão simples e tão normal, né? Não, eu sou evangélico, mas eu não estou indo na igreja. Tão normal. E as pessoas recebem hoje com tanta naturalidade, de forma tão normal isso, né, irmãos? E chega a ser assim, abominável, sabe? A pessoa fala, você é católico não praticante? Mas por quê? Por que você não está praticando? Você é evangélico, não está na igreja, mas por que você não está na igreja? Sabe? Então, são coisas assim que a gente vivencia no nosso dia a dia e às vezes ele nem está percebendo, ele nem está percebendo o estágio espiritual das pessoas que estão ao nosso redor, né? E nós também, né? As pessoas acabam ficando cauterizadas espiritualmente em relação ao que ouvem, achando tudo normal. Não é normal. Não é normal. Então, sabe, você comece, sabe, na sua vida a regular determinadas coisas, né? E a compreender determinadas coisas na sua realidade. Porque Satanás, ele faz isso mesmo. Ele pega a palavra de Deus e ele a transforma em algo banal, sem importância. E aí o que acontece? As pessoas não cumprem. Como é o caso das coisas condenadas, das coisas imundas, como é o caso das pessoas não estarem, né, na presença de Deus. Satanás faz isso.
E aí o que? Cauteriza as mentes, e as mentes vivem algo que não tem nada de Deus mais, né? Para terminar, irmãos, eu gostaria de ler aqui. Bom, Acã, só para terminar, Acã, né? Deus apontou para Josué, através de uma busca, quem era que estava com as coisas condenadas. Acã, com seus bens, seus animais, com seus filhos, com seus parentes, foram todos mortos, apedrejados. Sua casa foi queimada, ou sua tenda foi queimada. Exterminada completamente a descendência de Acã, no meio do povo de Israel, para que pudesse haver ali conserto naquilo que tinha acontecido. Aí Acã falou: eu não resisti e peguei ali a capa babilônica, a prata e o ouro. E Josué falou, né? Coisa terrível você fez, né? Mas eu gostaria de ler o livro agora de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, para que você compreenda aquilo que eu já falei aqui. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Você não é igual a um descrente. Não se ponha ali. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando você pode ver, o Senhor não muda. Ele falou a mesma coisa, o mesmo conselho da história ali de Josué para as nossas vidas. E nós não podemos ter comunhão com aquilo que não é de Deus. E não existe chance de mistura das duas coisas. Que você esteja atento a isso, que você é diferente mesmo. Você é diferente, as suas palavras são diferentes, as suas atitudes são diferentes. Você se veste diferente. Você toma decisões diferentes. Você vai em lugares diferentes. A sua fé é expressa de forma diferente. Porque não existe comunhão e jeito de sermos iguais aos descrentes. Não tem jeito, irmãos. Não é acepção de pessoas, mas é aquilo que Deus diz: não se misturem. Não se misturem. Não tenham comunhão. O que é comunhão? É acreditar nas mesmas coisas, viver do mesmo jeito. Comunhão. Não ter comunhão é diferente de você amar a pessoa, é diferente de você desejar o bem para a pessoa, é diferente de você falar a respeito do amor de Deus para a pessoa, é diferente de você ter comunhão. Porque você não vive as mesmas coisas, você não compartilha das mesmas coisas na sua vida. Jamais será acepção de pessoas, mas sim obediência àquilo que Deus ordenou, separação total, santificação, para que nós possamos ver Deus. Sem santificação
ninguém verá a Deus. Não existe chance de comunhão entre a luz e as trevas, porque a luz sempre destrói as trevas. Quando a luz chega, as trevas somem, desaparecem, né? Porque a luz consome as trevas. Que você nesta manhã, você esteja convicto da sua decisão. Você nesta manhã, seja certo de você colocar em casa, colocar em ordem a tua casa. Que você nesta manhã esteja certo de você se afastar das coisas imundas, para que Deus possa estar junto de você, acompanhar a sua vida no seu dia a dia, para que Deus possa chamar de filho, conforme Ele disse aqui. Vocês serão meus filhos e minhas filhas. E aí o que acontece, irmãos? No mundo de lutas, nós teremos paz. No mundo de lutas, nós superaremos essas lutas sem grande abalo emocional das nossas vidas. Essa é a história que Deus tem para você. Esse é o jeito que Deus quer que você faça. Acredite nisso, irmãos. Acredite na palavra. Acredite no único Deus e decida-se verdadeiramente por isso. Vamos agora orar ao Senhor. Irmãos, sabe, eu vou falar assim, sem medo de errar. Não existe homem neste mundo que não precise controlar a sua vida, irmãos. Pode ser o maior homem de Deus que existe neste mundo. Esse homem precisa controlar a sua vida. Esse homem precisa agir constantemente para estar na presença de Deus dignamente, irmãos. Então que você seja humilde nesta manhã. Você seja humilde. Né? Às vezes, a gente está aceitando coisas que acontecem na nossa casa que são ruins. Você não está praticando, mas você está sendo omisso. Você está sendo omisso. E isso gera consequências, irmãos. Se levante. Se levante como um sacerdote de Deus mesmo. E fale, não, Senhor. Que na minha casa não. Isso impede a tua atuação, então não. Filho de Deus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que rompe cadeias e quebra grilhões, Senhor. Deus que libera o teu poder e a tua graça, Senhor. Deus, Senhor, de toda a terra, Pai, que se manifesta no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor, da glória, Pai. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, Pai, ó Deus, da Tua voz ecoando nos nossos corações, Senhor. Nós precisamos da Tua orientação. Nós precisamos, Senhor, da glória da Tua misericórdia. Nós vivemos
por causa do teu amor, Senhor da glória, Pai. Pai, glorifica o teu nome agora sobre a tua igreja e sobre este povo, Senhor. Estende os seus braços fortes mais uma vez sobre a tua igreja, Senhor. Sobre estas vidas que aqui estão, Senhor. Estende os teus braços fortes, Senhor. Tu és Deus para fazer milagres e fazer maravilhas, Senhor. Tu és Deus para curar e para libertar, Senhor. Tu és Deus para romper cadeias, Senhor da glória, Pai. Afastar o mal, Senhor. Afastar o mal, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu me levanto agora contra todo o espírito maldito, Senhor, que influencia as mentes e os corações, Senhor. Eu me levanto agora, Senhor da glória, para apontar e para ordenar, em nome de Jesus. Caia por terra toda ação demoníaca que traz a frieza espiritual. Caia por terra agora toda ação demoníaca que traz o desejo de pecar, que traz ali o desejo de agir contra a vontade de Deus. Eu determino em nome de Jesus, caia por terra toda a força de Satanás que tenta oprimir, enganar, iludir, cegar, trazer a surdez. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que caia por terra esta força, para que o Deus vivo brilhe e brilhe e brilhe mais, e resplandeça a luz dele no rosto de cada um que está aqui. Oh Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo este povo, eu abençoo cada vida que entrou aqui. Oh Senhor, neste dia que me ouve, Senhor, para a glória do teu santo nome, somente para a glória de ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus seja louvado, está abençoado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, irmãos, que Ele habita dentro de nós. Vamos exaltá-lo agora em nome de Jesus.